Olá, bem-vindos a mais um EDNcast, o podcast do Educandário Deus e a Natureza. E esse mês nós trouxemos aqui um tema muito interessante, uma novidade, e nós vamos propor uma conversa aqui com os nossos convidados sobre o nosso espaço maker social. Queria dar as boas-vindas aqui à Kátia, ao Vitor, ao Cícero e convidar vocês para se apresentarem aqui para o nosso público, falar um pouquinho sobre a interação de vocês com o nosso espaço maker social. Olá, eu sou a Kátia, sou assistente social do Educandário, estou como coordenadora do Espaço Maker Social e buscando me comprometer o máximo que dá com esse espaço, que é um sonho realizado no Educandário. Obrigada, Kátia. Olá, eu sou o Vitor, sou mediador técnico do Espaço Maker e busco sempre passar a minha experiência para os alunos, sempre compartilhando daquilo que eu já tive para proporcionar conceitos técnicos novos para que os alunos possam entender esse lado do Espaço Maker. Olá, eu sou o José Cícero, sou mentor técnico, atuo ajudando ali, tanto os mediadores como também a estruturar o projeto nos tópicos técnicos, na parte dos equipamentos, das tecnologias, entendo um pouco como que seria o melhor caminho, conversando também com o pessoal do Educandário, para a gente poder estruturar e desenvolver esse projeto de uma forma bem assertiva. Então, estamos aí, inteirados e envolvidos em todas as partes do projeto. Então, muito obrigada. Então, como uma introdução desse nosso bate-papo, eu queria falar um pouco de como nasceu esse espaço maker social. Nós tivemos um tempo atrás, uma visita de um deputado estadual e ele destinou uma emenda parlamentar para a nossa organização. Todo mundo sabe, né, que a sustentabilidade financeira é um desafio, né, para as organizações sociais, e as emendas são um recurso importante que sempre vem para fortalecer os nossos serviços. E junto com esse recurso que ele encaminhou para a nossa organização, ele sugeriu que isso fosse investido no espaço maker. E o educandário, sempre muito ligado, né, às novas oportunidades e às necessidades da comunidade, abraçou essa ideia e desenvolveu esse projeto com a ajuda de muitos profissionais, né, os quais estão aqui representando uma equipe, e nós desenvolvemos um projeto que começou a funcionar nesse ano de 2024. Então, a ideia nesse nosso bate-papo é trazer de uma forma organizada informações para que a nossa comunidade entenda esse serviço que o nosso educandário presta, porque é uma inovação. Então, às vezes as pessoas até desconhecem, só quando a gente fala sobre isso nem entende, né, sobre o que é. Então, nós vamos discorrer aqui um pouco sobre isso hoje. Eu queria começar aqui com o Cícero, né, Cícero, perguntando para você, pedindo para que você nos explique o que efetivamente é um espaço maker. Vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor o que é o espaço maker, né? Quando a gente pensa no espaço maker, ele tem sim o objetivo de compartilhar conhecimento, fazer com que o aluno se desenvolva de forma individual como também em equipe, mas ele vai um pouco além, porque a gente tenta trazer o aluno para ele ser protagonista naquilo que ele está executando. Então, aquele modelo tradicional de sala de aula, com as mesas organizadas, a lousa, ele não cabe nessa proposta. Então, a ideia é fazer com que o aluno, através de recursos tecnológicos, através de máquinas, equipamentos, ele consiga materializar algo, fazer com que o que ele está aprendendo se transforme em um objeto, em um produto, e isso faz com que ele se sinta motivado a buscar mais conhecimento. Então, a estratégia do Espaço Maker é fazer com que a experimentação, esse senso de investigação na hora de você buscar o conhecimento para alcançar um objetivo, alcançar uma solução, seja o fator que motive, que desenvolva esse interesse deles em poder fazer parte daquele ambiente. Então, é chegar lá e saber que vai ser algo novo, que vai ser algo diferente, que não é algo padrão, e que a inovação ali, a criatividade faz parte, é o elemento diário que a gente tem todo dia dentro do ambiente, dentro daquele espaço. As pessoas às vezes associam, né, o espaço maker ao termo mãos
na massa, né? Sim, com certeza. É porque muito se entende do mão na massa que é você vai lá, executa, faz, desenvolve. Então, para eles é muito interessante eles conseguirem entrar no ambiente, ir direto no equipamento, atuar naquele equipamento, com o conhecimento que ele absorveu ali durante as aulas, ele conseguir executar uma atividade no equipamento e muitas vezes sem depender do mentor ou do orientador, do mediador que está ali no ambiente. Então eles se sentem, como eu disse, protagonistas. Então antes não, antes dependendo do ambiente, o conceito era o professor vai, demonstra, mostra, explica, ele começa a visualizar, mas nem sempre tem a oportunidade de mexer, de colocar a mão na massa. E lá não, lá é o contrário, eles vão colocar a mão na massa. E quanto mais eles absorvem conhecimento, quanto mais eles se aprofundam naquilo que a gente está compartilhando, melhor é o produto, melhor é aquilo que ele vai construir no final. E isso vai fazendo com que eles se interessem cada vez mais pelo projeto e pelo que a gente está compartilhando ali de informação. Ótimo. E agora eu queria perguntar para o Vitor qual que é a sua interação, né, como mediador técnico desse projeto. O que você faz? Como está sendo para você essa experiência, Vitor? Então, vamos lá. Como mediador técnico, eu tenho que sempre tentar despertar essa criatividade, esse pensamento do maker nos alunos. Então, eles chegam um pouco meio mais acanhados, então a gente tem que trazer essa ideia do poder pensar e executar dentro lá do espaço maker. Então, eu ajudo eles principalmente passando os conceitos técnicos das máquinas, explicando como cada uma funciona. E sempre isso, como você falou, tem que ser de uma forma diferente, uma forma prática, porque a gente não trabalha lá com um sistema comum de educação. Então a gente sempre tenta trazer coisas novas, mostrando na prática tudo aquilo que ele vai aprender, principalmente com as máquinas. Então, às vezes a gente fala, tem que aprender um pouquinho de matemática para fazer a operação da máquina, e sim, lá eles conseguem ver aonde se aplica a matemática, onde se aplica a física, na prática mesmo, para poder executar todas essas funções. Então, eu como mediador, passo sempre essa visão para os alunos, para que eles cheguem com essa vontade, com essa criatividade que pode ser despertada dentro do espaço maker. Maravilha, obrigada. E Kátia, por que espaço maker social? Conta um pouco para nós por que desse termo aí diferente. Então, quando chegou a proposta, né, do deputado, vamos fazer um espaço maker, o que brilhou nos nossos olhos? Porque o espaço maker é algo elitizado. E a gente sabe o quanto da nossa comunidade é vulnerável, está excluído de muitas oportunidades. Então, nós abraçamos a ideia, mesmo sabendo que a emenda seria ainda algo muito pequeno, perto de um serviço tão grande, um espaço, né, tão amplo. E então, nós abraçamos a ideia, mas quisemos que ela se chamasse Espaço Maker Social. Por quê? Porque vai atender a nossa comunidade, os nossos usuários do dia a dia. Muito bom. Dá acesso, né? Dar acesso, oportunidade. Então, o social é isso, é dar acesso, é oferecer oportunidade, que muitas vezes são negadas de todas as formas para os nossos usuários, né? A gente tem conhecimento, né, que muitas escolas particulares, a iniciativa privada, né, ela tem essas salas, mas acho que as escolas públicas não devem ter acesso a esse serviço. Olha, Flávia, a gente até sabe de alguns projetos pontuais. Um mês, né, um treinamento assim muito pequeno, perto de tudo que o Espaço Maker possa oferecer para a pessoa, né? E o educandário, o que ele prevê? O desenvolvimento do ser social, né? Então, o que eu acho que é o maior do Espaço Maker é claro, o ser social ele não consegue se desenvolver sem o saber técnico, sem a educação formal. Mas quando a educação formal ela se torna consistente, então e entra uma possibilidade de uma organização social fazer algo que vai além, que vai motivar
um adolescente, um jovem, a querer saber mais, a entender e saber mais, isso é maravilhoso para a gente, né? É o que a gente percebe, né, nas falas, é que o espaço maker social, ele é inspirador, né? Ele é inspirador. E temos notícias, né, aqui, nós aqui do time do Educandário, de que é um projeto inovador no Brasil, né? Então, isso é muito bacana. Então, agora, Cícero, o que que eu queria pedir para você compartilhar com a gente um pouco de como isso está acontecendo no Educandário, as trilhas, né? Essa parte pedagógica. Compartilha conosco um pouquinho. Perfeito. Quando a gente iniciou a conversa sobre essa construção do espaço maker social, ficou aí a missão de pensar uma forma como estruturar essa metodologia, como desenvolver essas etapas do projeto para que a gente conseguisse alcançar um objetivo sólido e que de fato trouxesse aquilo que é a identidade do educandário, que é a finalidade social, é desenvolver a pessoa, o aluno, o jovem que está ali, para ele conseguir executar, né, os conhecimentos que foram ali absorvidos durante o espaço maker. E a gente sabe que muitos dos alunos, quando chegam, eles precisam recordar alguns conhecimentos, a gente precisa fortalecer as bases deles para que eles consigam, a partir dali, caminhar e chegar até o nível de entender as tecnologias, de aplicar o conhecimento mais direcionado naquilo que está voltado para a engenharia, voltado para a parte industrial. Então, o educandário, através do que ele já defende nas suas propostas, pegou e juntou o melhor dos dois mundos, o lado técnico e o lado social. Então, essa foi a finalidade da criação do Espaço Maker. Então, a gente pensou, primeiro, dar essa base, estruturar esses conhecimentos iniciais, então a gente chama de conceitos estruturais, onde nós iniciamos ali uma revisão básica de matemática, português, onde tem uma conversa sobre a parte de interpretação de texto, redação, onde a gente traz estudos de casos também para discutir com os alunos, para fazer com que eles consigam absorver através de histórias, experiências, de acontecimentos, informações que vão ser relevantes para eles aumentar o seu leque também técnico, como a sua visão de mundo. Trazer um pouco dessa ideia do que é que está acontecendo no nosso mercado, o que está acontecendo na parte financeira, o que está acontecendo na parte da robótica, da engenharia, do social. Então, essa conversa ela é muito interessante porque, através dessa troca, a gente consegue estruturar essa base, que muitas vezes, né, é o principal fator que faz com que eles tenham a dificuldade ali a longo prazo. Depois disso, a gente inicia, né, a parte dos conceitos técnicos. A gente começa a falar um pouco de eletrônica, de mecânica, de desenho, de eletricidade, e a gente começa a interligar esses tópicos. Só que, como a gente sempre diz, né, o espaço maker tem a finalidade prática, é o mão na massa. Então não adianta a gente ficar em conceito. Então a gente tem ali a primeira etapa, que é o conceito estrutural, depois o conceito técnico, mas a gente precisa transitar todo mundo de uma forma nivelada para a parte das habilidades. Então a gente entra com dois tópicos de habilidades, as habilidades técnicas, que é aprender a mexer nos equipamentos, nas máquinas, entender e operar, né, os equipamentos, as tecnologias ali que tem no espaço, como também entender um pouco sobre comportamento. Porque além de falar sobre os conceitos do que é uma liderança, o que é empatia, o que é resiliência, desenvolver isso nos alunos. Então, o desenvolvimento do potencial humano, eu acredito que é um grande diferencial do nosso projeto. Então, além de a gente falar o que é a liderança, é trabalhar em equipe com eles, desenvolvendo esse valor, essa capacidade ali de executar a liderança. Aprender a escutar, aprender a desenvolver dentro de um grupo ou controlar os seus impulsos dentro de um grupo, objetivar a solução. Então, esse foco no desenvolvimento do indivíduo, ele é muito forte dentro dessa trilha. Depois, a gente começa a fazer com que eles, juntos, interliguem todos esses conhecimentos. Então, eles começam a pegar um pouco do conceito estrutural, um pouco do conceito técnico, as habilidades comportamentais, habilidades técnicas e constroem um projeto final, que a gente chama de projeto EducMaker, que é como se fosse uma ideia de um trabalho final de conclusão de curso. Entretanto, com total liberdade, para eles usarem a sua criatividade e o que eles aprenderam ali para executar ali em equipe um projeto final. E é muito legal porque a gente vê que são ideias totalmente diferentes e que no final fazem com que eles se sintam felizes, realizados, porque eles, com o conhecimento deles, com habilidades que eles adquiriram, com a proatividade de certa forma deles também, porque muitos trabalham até fora do horário, né, para desenvolver as ideias, eles conseguem construir algo e falar: eu fiz, eu consegui
executar o meu objetivo final. E eu acho que esse é o grande diferencial que faz com que a gente consiga aí, né, dar sequência no trabalho e ter tantos bons resultados aí. Como o Vitor tem um contato maior com eles também, eu acho que deve ter esse feedback aí um pouco mais intenso também. Pode falar para nós um pouquinho desse feedback. Como é que foi? Parece que nós já fizemos, então, uma primeira turma. E como que foi essa experiência? Então, a gente já rodou uma turma, foi uma experiência maravilhosa, completamente diferente para mim. Foi muito bom, principalmente porque, por causa do que o Cícero falou, dos conceitos estruturais, muita gente acaba chegando, vai aprender matemática, vai fazer português. Foi muito bom passar toda essa parte para os alunos, inclusive que a gente também recebeu feedback dos próprios alunos, falando, olha professor, aquilo lá que você passou ontem, caiu na prova de hoje, eu consegui fazer porque você me passou. Então, todos lá que passaram com a gente nessa primeira etapa, apontaram melhoras na escola, tanto na parte de matemática, português, quanto também na parte de contato social. Então, essa parte de liderança, as habilidades comportamentais ajudam muito no contato, no convívio social dos alunos. Então, conversando, formando grupos, dinâmicas na escola, isso ajuda muito o aluno a desenvolver tanto as capacidades dele técnicas, quanto as emocionais e socioemocionais. Então, isso ajudou muito os alunos. Tanto também as partes de desenvolvimento técnico deles. Então, desde o começo, onde eles haviam ali uma dificuldade em realizar algumas contas, no final, eles já faziam tudo sozinho, faziam o cálculo de todos os componentes elétricos, já montavam, desenvolviam, traziam propostas totalmente inovadoras, trabalhando em casa mesmo, como o Cícero falou. Muitos deles desenvolveram, traziam ideias totalmente novas. Você chega, nossa, nunca nem tinha pensado nisso. E eles se desenvolveram sozinhos. Então é muito bom ver o quanto que a criatividade do aluno ela acaba aumentando, você acaba trabalhando muito mais a criatividade quando você estimula ela. Então o Espaço Maker ele é para isso, estimular a criatividade, para que o aluno possa entender e desenvolver isso. E muitas das vezes eles chegam acreditando que não são capazes de executar, de fazer. A limitação, eu acredito que é muito mais psicológica mesmo. Eles vêm com talvez alguma frustração ou alguma visão de que eles não têm o poder de fazer algo. É o meio que eles concebem, acaba Provavelmente. limitando sonhos, né? Sim, e a gente está aqui para essa barreira, exatamente derrubar essa limitação. E por isso também que tem um diferencial muito grande na nossa trilha, que foi pensar em conversas com a finalidade de fazer essa interação, que a gente sempre conversa, alinha, e o Educandário tem trazido de uma forma muito intensa e tem dado muito resultado. Então, até perguntar aqui para a Kátia, né, qual foi o foco inicial de fazer essa interação, né, que eu acho que é interessante a gente complementar dessa forma. Então, né, muito bacana mesmo. Eu participei, né, no decorrer dessa trilha. Então, tudo que vocês estão falando, eu vi, foi muito bacana. O que acontece, né? O Educandário ele já trabalha com serviço de fortalecimento de vínculos e a convivência, né? E a gente levou isso para o Espaço Maker. Por quê? Para o ser se desenvolver, né? Ele precisa se conhecer. Né? Então, o primeiro passo que a gente deu, enquanto equipe técnica do serviço social, psicólogo, né? Enquanto equipe técnica do Educandário, foi possibilitar uma trilha em que ele, primeiro, aprendesse a conviver, porque ele precisa respeitar o outro, respeitar a opinião do outro, respeitar que o outro conversa mais do que eu, que o outro tem outras ideias, né? Depois, ele precisa se conhecer, porque só quando ele se conhece, ele consegue quebrar um pouco dessa limitação que ele traz por conta do meio que ele vive mesmo, né? E também ele consegue se autocontrolar. Porque a gente está falando de adolescentes, 14 até 16 anos. Então, a imaturidade é algo inata dessa idade, né? E o que acontece? A gente trabalha para fortalecer esse ser. Fortalecer seus sentimentos, fortalecer suas habilidades, suas qualidades. Tanto é que o primeiro exercício que a gente fez com eles foi: eu quero que vocês me tragam 5 qualidades de vocês.
Porque 5 coisas a melhorar são fáceis, qualquer um fala, eu preciso melhorar nisso, todos nós precisamos, né? Agora, quando você precisa olhar para você, para tirar qualidades, você precisa se conhecer um pouco melhor, né? Então, assim, eu acho que o Educandário já faz esse trabalho, né? Eu acho não, tenho certeza, já faz esse trabalho com todos os nossos usuários. E no Espaço Maker não poderia ser diferente. E deu tão certo, porque junto com os conceitos técnicos, eu fui prova viva disso, né? De que eles chegaram lá se sentindo incapazes. Pelas diferenças, né? Diferenças, eu falo de todos os níveis, diferenças até de idade, de estruturação de família, né? Então, no final, eles se uniram e montaram os projetos em grupos. Grupos de diversos ali que se reuniram, que tiveram ideia, que tiveram que entrar em consenso de que cor, de que tipo, de que isso, de que aquilo. E foi algo assim leve, uma apresentação bacana, né? E que eles se sentiram. E olha que bacana Muito isso, né? bom. Cícero, só para complementar então a questão pedagógica, você falou da trilha 1, Sim. que é o Educmaker. Se puder completar para nós referente sim, à trilha perfeito. 2, assim a gente fecha esse pacote pedagógico, né? A primeira trilha, então, a finalidade era passar esses conhecimentos básicos, estruturais, dar essa base para eles conseguirem compreender melhor até mesmo o que a gente está desenvolvendo ali dentro da primeira trilha, absorver noções de conhecimentos técnicos gerais e desenvolver essas habilidades que a gente finaliza com um projeto chamado Educmaker. Aí a gente tem a segunda trilha. A segunda trilha já é uma trilha que a gente chama de trilha intermediária, uma ideia um pouco mais avançada. Ela é após a primeira trilha. Então só pode participar da segunda quem participou da primeira. A segunda trilha, ela tem a mesma estrutura de tópicos, entretanto, o conteúdo desses tópicos, eles são diferentes. Então a gente tem os conhecimentos estruturais, conhecimentos técnicos, habilidades, entretanto, já num nível um pouco diferente, um pouco mais complementar àquilo que foi visto inicialmente. Então a gente já começa a se aprofundar mais na mecânica, se aprofundar mais na robótica. O desenvolvimento das habilidades comportamentais já não vai ser nem tanto por orientação, mas vai ser mais por tentativa, por projeto, por desenvolvimento de conteúdos ali que a gente vai colocar durante o dia como desafio. Então eles vão ter muita solução para ser desenvolvida. E aí vão usar todos os conhecimentos passados ali para construir esse produto, para desenvolver esse projeto final. Então, a ideia da segunda trilha é fazer o Eduque Robotics, onde você vai ter a robótica como uma ferramenta para desenvolver as competências comportamentais e socioemocionais dos alunos. Então, o Eduque Robotics seria um projeto final da segunda trilha, focado na ideia da robótica, utilizando tudo aquilo que a gente absorveu de conhecimento do começo até o final da primeira e da segunda trilha. Então, a primeira trilha seria mais com a ideia do maker, da criatividade, desenvolvimento, de operacionalizar todos os equipamentos e tecnologias do ambiente. A segunda trilha, materializar isso em algo que seja funcional, que tenha o conhecimento técnico, mecânico, eletrônico e de programação. Então, a programação entra muito forte na segunda trilha. Então, a gente vai ter ali uns conceitos de Arduino, vai começar a linguagem C, talvez tenha um pouco de Python, um pouco de Java, estamos estruturando essa parte também, para que eles consigam chegar no final fazendo com que o produto, além de estar de uma forma tangível, ele também esteja funcional e de uma forma que eles consigam enxergar que o conhecimento foi aplicado e foi efetivo. Então a segunda trilha também eu acredito que vai ser muito bom e eles vão gostar bastante. Legal. Então, Kátia, vamos organizar aqui as informações. O Educandário ele tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O Espaço Maker Social é uma oficina socioeducativa. E eu queria pedir para você falar um pouco com qual que é o papel da família, né? Nisso tudo. Eu sei que o Educandário valoriza muito a questão da interação com a família, porque faz parte desse serviço. Então, conta para nós como foi, né? Esse primeiro percurso com as famílias. A gente entende que a família é tudo na vida de um adolescente, né? É a família que estimula ou não, inclusive. Então, antes de chamá-los para o Espaço Maker, primeiro nós fizemos uma reunião com as famílias, né? Para apresentar o espaço, mostrar a proposta, inclusive as trilhas. É claro que de uma forma muito
menor do que de verdade é o espaço maker, mas também de uma linguagem mais fácil para que eles pudessem entender. Porque o que a gente, né, enquanto educandário, gostaria que acontecesse? Que eles fizessem parte de tudo isso. E na primeira reunião, quando nós apresentamos o espaço, apresentamos as máquinas, eles ficaram encantados, porque como a gente estava falando de oportunidades, eles também não tiveram oportunidades. De verdade, eles não conseguem visualizar, no seu contexto atual, essas oportunidades chegando até os filhos. Então, eles ficaram, assim, muito felizes, encantados. Primeiro, encantados em ver que aquilo existia, que estava tão perto deles. Segundo, encantados em pensar da possibilidade do filho ter uma oportunidade de aprender. Oportunidade de aprender eletrônica, elétrica e tantos outros, né, conceitos que o Cícero colocou. E eles abraçaram de uma forma, né, que até a equipe técnica teve que com jeito de que eles também não poderiam apostar tudo isso nos filhos, porque qual era o nosso medo? Que eles também sobrecarregassem os filhos com toda essa expectativa que também eram deles, e que o filho não conseguisse dar conta. Por quê? Porque eles estão em desenvolvimento. Né? Então, a gente entende que é uma proposta maravilhosa, é um espaço muito amplo, que abre muitas portas, mas para isso, o filho tem que querer. Né? Então, foi falado tudo isso com eles também, mas eles abraçaram e tenho certeza que a força que eles deram para os filhos foi o essencial para que eles pudessem se abrir para o aprendizado. E isso foi muito bacana, claro. Muito bom. Depois disso, nós fizemos um grupo familiar, né? Porque a gente precisa fortalecer a família também. A gente entende que não adianta só fortalecer o adolescente, o nosso usuário direto. A gente precisa fortalecer a família, os vínculos familiares. Por quê? Porque a gente não quer que pare ali no espaço maker o desenvolvimento desse ser social. A gente quer, como dizem no educandário, que ele faça o que ele quer, que ele chegue onde ele tem vontade, onde ele sonha em estar, né? Então, esse é o nosso trabalho lá e foi o trabalho feito com as famílias. Muito bom. A gente é meio coruja, né? A gente fica falando, os olhinhos ficam brilhando, né? E aí, agora eu queria passar, né, um assunto também muito importante, até para compartilhar com a nossa comunidade, né? Como o educandário faz para manter financeiramente esse espaço, né? Acho que é um assunto importante, como a gente fala, né? É uma organização sem fins lucrativos, mas que tem custos, né? Então, queria que agora a gente compartilhasse aqui com toda a sociedade. O educandário sempre trabalha de uma forma muito transparente, né? E eu queria que a Kátia agora dissesse para nós como tem sido esse ano de 2024 referente às parcerias. No ano passado, nós fomos procurados por um representante de uma fundação chamada Rainer Blick. A Rainer Blick, ela está ligada à SCW. Ela foi fundada, né? Essa fundação teve como seu mentor maior o dono da SCW, que viveu no Brasil por muitos, muitos anos, e inclusive dizem que se considerava brasileiro. Apesar de ser alemão, né, o Sr. Rainer? Apesar de ser alemão, o Sr. Rainer. E aí, depois do seu falecimento, foi fundada a Fundação Rainer Blick. E depois da visita do seu representante no educandário, que gostou muito dos serviços executados pela organização, brilhou os olhos quando foi falado do espaço maker e fez tudo o possível para se tornar parceiro nesse espaço, né? E desde então sonhamos juntos, né? E a partir de maio deste ano nós conseguimos inaugurar o espaço maker, né? Então foi algo assim muito sonhado não só por nós que estamos vivos podendo realizar isso, mas pelo Sr. Rainer, né, que tinha o sonho de apostar em projetos sociais, né, de
dar oportunidade para as pessoas que não têm, que não nasceram em berço esplêndido, como dizem por aí, né? Então, a parceria surgiu daí, uma parceria que vem se firmando, né, e se fortalecendo para que possa continuar por muitos anos. E nós estamos muito felizes, porque por conta dessa parceria que a gente está podendo executar esse espaço, né? Tenho certeza que o seu Rainer, né, está feliz com o legado que ele deixou e tanto a SCW quanto a Fundação Rainer Blick, eles estão sendo parceiros do Educandário em outras frentes de trabalho também. E foi fundamental para o nosso espaço maker social, que precisava de um implemento com novos equipamentos e que depende de um custo mensal para manutenção, né? Equipe, são muitos equipamentos adicionais, muitos materiais que precisam ser comprados para uso nas oficinas. Então, essa parceria com a Fundação Rainer Blick realmente possibilitou que o nosso sonho tivesse sendo realizado, né? E agora vamos fazer um intervalo. Convido vocês a apreciarem o próximo bloco, né? Que nós vamos ter um assunto bem interessante sobre esse tema. Voltamos já. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor e eu sou instrutor técnico aqui do Educandário no Espaço Maker. Então venha conhecer um pouquinho com a gente todas as máquinas e o que é a proposta do Espaço Maker. E o que significa Espaço Maker? É espaço para criar, para você tirar as coisas da sua imaginação e realizar, estruturar elas. O espaço ele é dotado de várias máquinas para que a gente possa pegar essas ideias e transformar elas na vida real. Bom, e se você gostou, venha fazer parte do nosso espaço EducMaker, preenchendo o formulário de interesse lá no nosso site. De 14 a 16 anos, você pode preencher o formulário de interesse e vir fazer parte desse projeto maravilhoso que nós temos aqui. Voltamos aqui para o nosso bate-papo e agora eu quero direcionar, né, uma questão aqui para que a Kátia conduza sobre o impacto desse serviço que o Educandário realiza. Nós já falamos para a família, já falamos um pouco aí abordagem referente aos adolescentes, mas para a sociedade em geral, que contribuição que o Educandário pretende deixar, né, para a comunidade com esse trabalho lindo, né, que a gente tem realizado aí através desse espaço maker social. Maravilhoso, né? Eu acho que o impacto maior é que o próprio ser vai transformando a sua vida. E transformando a sua vida, ele transforma a vida dos outros também. Então, com esse projeto, ele vai se sentir capaz, ele vai se sentir pertencente e ele vai aprender a lutar pelo que ele quer, a correr atrás dos sonhos dele. E isso eu acho que é um impacto social muito bom, mais igualitário, inclusive, né? Muito bom, maravilha. E agora eu vou direcionar algumas questões aqui para os nossos convidados referente aos desafios que até agora nós abraçamos a proposta, desenvolvemos muitos conteúdos, executamos já uma parte do serviço com essa turma, mas existem desafios a serem superados, né? Então vamos falar um pouco deles e um pouco também do futuro de tudo isso. Então eu quero começar aqui com o Cícero para trazer essa abordagem para nós. Que desafios, na sua visão muito técnica, né? Que você tem essa facilidade de entender esse serviço desse ponto de vista. Quais são os desafios que o Educandário tem daqui para frente? Perfeito. Vamos lá. Existem inúmeros desafios. Não é um projeto simples. Ele é muito também híbrido, ele mescla muitos conhecimentos e a gente tem que ser ali também flexível na hora de atuar dentro do projeto. Mas eu acredito que um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades que a gente tem é estar sempre atualizado no que diz respeito à tecnologia. Hoje nós temos equipamentos excelentes lá no espaço, então temos aí várias impressoras clippers, né? Então a gente tem ali K1, K1max, tem corte a laser, tem router, tem muito equipamento. Entretanto, a gente sempre está alinhado com o mercado
Para quê? Para sempre estar atualizando esse recurso e sempre ter o melhor para os nossos atendidos, para que eles consigam ali durante as atividades entender o que tem de inovador no mercado e trazer essa inovação para o seu dia a dia, para a sua atividade. A inovação também é algo que a gente tenta trabalhar de uma forma muito intensa e ela acontece em toda parte. Falando mais da minha responsabilidade direta ali no projeto, que é essa parte metodológica, pedagógica, ser inovador é trazer essa desconstrução para o ambiente. Então, é um desafio porque a gente tem que trazer isso de uma forma que não seja maçante para o aluno, que não seja uma coisa muito puxada para o aluno. E são conceitos técnicos que são ensinados. Então, como transformar algo tão técnico, às vezes cansativo, maçante, que exige uma base que muitas vezes eles não vão ter, e fazer com que isso seja algo que desperte o interesse, que faça com que eles queiram mais, que queiram aprender, que corram atrás. Então, a criatividade também parte da construção dessa metodologia, porque é de uma forma que eles não percebem que estão lá por obrigação, mas que eles queiram estar lá, que queiram fazer parte e que eles entendam que o mentor ou o mediador que está ali, ele não tem como objetivo executar. Ele tem como objetivo mostrar o caminho para que os alunos sejam protagonistas, para que eles consigam executar esse conhecimento de forma prática ali nos equipamentos. Então, isso foi um desafio, ainda é, mas está cada vez criando mais corpo, ficando mais simples, porque acho que a proposta está sendo absorvida de uma forma muito direta, muito rápida pelos alunos, no caso atendidos aí nosso do projeto. Um outro também é essa questão do curto espaço de tempo. O EducMaker, a trilha, tanto do EducMaker como do EducRobotics, ela é muito curta. Então a gente tem que fazer de uma forma muito assertiva esse passar dos conhecimentos, passar das informações. Então como que a gente faz? A gente tenta desenvolver primeiro uma ideia de maker, que é fazer com que eles apliquem a criatividade, apliquem os conhecimentos ali que eles absorveram na primeira trilha para materializar alguma coisa. E a gente tem o objetivo de, no final, eles se tornarem o que a gente chama de doer, digamos assim. Eles saiam do campo das ideias e comecem a entender que eles têm o potencial de executar essas ideias e fazer com que elas surjam de uma forma física, que vire um produto, que vire alguma coisa funcional. Então, são desafios ali que a gente se depara diariamente, mas que acredito que a gente tira de letra pelo potencial tanto do corpo técnico como da equipe do Candário, que está muito bem, se comunica muito bem, está muito bem alinhada, e temos aí o apoio também da Fundação, da SCW, que nos ajuda muito nessa atualização tecnológica e no desenvolver das atividades ali do dia a dia. Você falando isso me traz, né, essa questão de um dos desafios também é a gente manter ou buscar uma nova parceria, ou manter essa que é o nosso desejo, né? Porque a atualização tecnológica, ela implica em recursos necessários, né? Então a gente também tem que colocar no nosso caderninho de anotações, né, o desafio de levar essa noção para a parceria e fazer com que a gente caminhe em mãos dadas, porque nós vamos precisar, né, manter esse espaço bem atualizado, né? E a ideia é que o espaço ele seja uma referência. Ele já é. Acredito que é pioneiro a nível Brasil, né? Um espaço com esse tipo de recurso, com essa estrutura que a gente tem hoje, social, porque a gente não tem finalidade nenhuma, né? Em fins lucrativos e tudo mais. Então, o foco é simplesmente retribuir para a comunidade, compartilhar com a comunidade um conhecimento de ponta. Que essa é a ideia, passar o que tem de melhor e, por isso, essa atualização tecnológica, essa inovação na raiz daquilo que a gente está desenvolvendo é extremamente importante. Então a gente até conversa sobre alguns tópicos aqui, por exemplo, a ideia de desconfigurar o conceito tradicional de educação e trabalhar no social. Porque, de fato, é o que a gente acredita que é o principal fator que vai fazer com que eles mudem a mentalidade e o comportamento. Faz com que eles saiam dessa bolha, né, dessas limitações que existem hoje quando a gente recebe esse aluno, esse atendido dentro do projeto. E, Kátia, em termos de desafio social, o que você enxerga para o nosso... Então, Flávia, os adolescentes que costumam buscar pelos serviços do Educandário, eles buscam querendo gerar renda. E eu falo dos adolescentes, mas na maioria das vezes são as famílias. Precisam gerar renda, inclusive, né? Então, eles buscam pelo jovem aprendiz. E aí é um desafio da gente mostrar para essa família que existem outras possibilidades. E possibilidades que vão levar, que podem levar num caminho
ainda mais distante e mais próspero, né? Então, eu acho que o desafio é isso, é convencer, talvez não fosse essa palavra, mas fazer com que os pais reflitam que a curto prazo eles não vão gerar renda, mas a longo prazo eles vão poder se realizar como seres, né, sociais e inclusive na questão da renda. Então é um desafio grande para a gente. Porque o mercado de trabalho está em busca de profissionais, né? Dentro dessa área de tecnologia, de automação, né? Então é um investimento para um futuro, né? E você vai dar a oportunidade deles mesmos se descobrirem dentro dessa área, né? E já, sim, porque eles já conseguem entrar nos conceitos, eles já conseguem identificar se eles gostam daquilo ou não. Sim. Se eles querem, né, continuar trilhando aquilo ou não. E o que é melhor, fazendo sentido para eles. Porque muitas vezes os pais, eles se desgastam, né? E eu falo se desgastam em todas as formas, até mesmo financeiramente, para proporcionar um estudo, por exemplo, numa faculdade privada para os filhos, que talvez não fosse nem o sonho dos filhos, mas fosse o sonho dos pais, né? E sabendo, conhecendo esses conceitos, eles vão poder entender se também é o sonho deles. E aí eles vão se dedicar muito. E quem se dedica muito, gente, chega muito longe, né? Então, esse é o nosso desafio, mas também vai ser a nossa melhor recompensa. Muito bom, obrigada. E agora vou passar aqui a palavra para o Vitor, porque é um momento muito especial dessa conversa, né? O Educandário, o time Educandário tem um sonho para esse espaço maker. A gente é assim, lá a gente tem um sonho, realiza, já tem outro, a gente vai tendo um sonho atrás do outro, né? Mas nós temos um sonho para esse espaço maker social e eu queria que você compartilhasse, né, com toda a nossa comunidade, qual é esse grande sonho que nós temos. Então, nós temos um grande sonho de, aí no ano de 2026, poder proporcionar para nossos atendidos uma experiência de um campeonato de robótica nacional. Então, é um sonho, começa sempre com um sonho que você diz, realiza, começa outro sonho, realiza, e nós vamos realizar sim esse sonho, que vai ser uma grande oportunidade para colocar, além de colocar em prática tudo aquilo que a gente vê, aprende no Espaço Maker, para também estar realizando e mostrando para o aluno o quão grande é esse mundo da tecnologia, da engenharia, que ele pode chegar, tanto também quanto participando das práticas socioemocionais. Então, dentro de um campeonato, não é só a parte técnica que se prevalece, e sim a parte de oratória, você poder saber conversar, saber vender ali o seu projeto. Então, eu já tive a oportunidade de participar de uma competição dessa, então, eu estou aqui para poder ajudar e fazer com que esse sonho se torne realidade. Então, ajudar o Educandário a trazer esse sonho a se tornar um objetivo. Então, é isso que é o mais importante ali para o aluno poder estar desenvolvendo. Eu tenho informações aí, né, de fontes seguras, né, Vitor? Que o Vitor já transitou muito nessa área, já esteve até em campeonatos internacionais, né? E eu acho muito relevante que o sonho que ele realizou para ele vai oportunizar que outros adolescentes realizem, né, Vitor? Eu tive a oportunidade de estar participando desse campeonato. É muito legal poder levar isso para os nossos atendidos de uma forma muito legal, participando da parte nacional, da etapa nacional, com a possibilidade de ir para o Mundial em si, que é fora do país. Então, é uma oportunidade muito legal que a gente vai estar desenvolvendo e trazendo aí para os nossos atendidos. Maravilha. Então, hoje nós estamos aqui dando um spoiler, né, para todo mundo que nós estamos fazendo todo o trabalho, esse serviço ele é contínuo, permanente do Educandário agora, mas que a gente já tem esse foco. Então, em 2025, essa equipe, esse time, ele vai se dedicar a construir, né, todo um percurso para que no começo de 2026 nós possamos nos inserir num campeonato nacional. E esse campeonato nacional, ele pode dar acesso a um campeonato internacional. Então, nós sonhamos e não é pouco.
né? Então, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, né? E a gente conta com esse time e mais alguns outros profissionais que não puderam estar aqui hoje, contamos com a parceria. E o importante desse trabalho é dar noção, né? Do tamanho que é hoje, mas do tamanho que isso pode se transformar, né? E a atuação e ampliar essa rede de atendimentos através desse serviço e um dia estender isso para adultos, que hoje nós atendemos só adolescentes, quem sabe um dia atender adultos também, né? E aí, Kátia, queria também já dentro dessa finalização pedir para que você fale um pouco, né, para as pessoas que estão assistindo aí o nosso EDNcast, como se acessa esse serviço? Como é que o Educandário está disponibilizando o acesso a isso? Sim, Flávia, esse serviço por enquanto, né, como você bem disse, é para adolescentes entre 14 e 16 anos. Esses adolescentes, eles são convidados a participar por meio das nossas redes sociais. Então, nós temos quatro trilhas, né, que são as primeiras trilhas durante o ano. Um mês e pouco antes, a gente divulga nas nossas redes sociais e pede para as pessoas entrarem no nosso site e se inscreverem. O Educandário entra em contato e chama a pessoa para ir até lá para fazer uma entrevista, né? Então, é muito fácil, é uma idade assim em que os jovens têm muitos sonhos, e até eu gostaria de reforçar o que o Vitor disse, porque ele, como mediador, ele tem só 17 anos. E o que a gente pensou lá no início? Quando os nossos adolescentes de 14 a 16 vê que um mediador tem 17 anos e já chegou num campeonato internacional, inspirador. Se ele pode, eu também posso, né? É motivador. Então, é isso, são para adolescentes de 14 a 17 anos e a gente divulga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, lá mesmo muitas vezes já tem o link, não dá trabalho nenhum. Então, para quem tiver interesse, né, as famílias que estiverem assistindo, os adolescentes, acompanhem as redes sociais do Educandário, depois a gente vai deixar. E aí, abrindo a inscrição, precisa ser rápido, gente. Não pode deixar para amanhã, não. Tem que fazer na hora, porque as vagas são limitadas. Então, a gente atende um número limitado de adolescentes por turno. E a gente vai ficar muito feliz, né? Se vocês tiverem interesse e puderem se engajar conosco nesse movimento. E agora nós vamos partindo aí para o encerramento desse mais um episódio do nosso EDNcast, né? Eu queria agradecer, né, a vocês que estiveram aqui, que estão possibilitando levar este conhecimento para a comunidade, né? Não é um assunto que é tão explorado hoje, mas precisa ser, porque é o futuro, né, da formação profissional e pode nascer de projetos como esse. E queria deixar um espaço, então, vou começar aqui pelo Cícero, para que você faça as considerações finais, deixando uma mensagem para o nosso público. Legal. Eu acredito que é muito gratificante participar do projeto como um todo, porque é uma forma de a gente também potencializar essas capacidades, esses conhecimentos nos alunos e enxergar também como que isso vai fazer com que eles se tornem pessoas mais confiantes de si mesmos, tipo, entender que eles podem alcançar muito mais e chegar muito mais longe do que eles acreditam. Então, isso é muito legal, porque a gente sempre estuda bastante vários conteúdos, várias metodologias, né? Então, a gente fala sobre Scrum, Design Thinking, só que a gente enxergar isso materializado, isso desenvolvido, isso aplicado e ver que faz sentido, que o conhecimento que a gente está ali trazendo para eles, eles absorvem e faz diferença na vida deles, é algo muito legal. É algo que a gente faz além do objetivo final da trilha, mas sim o objetivo de desenvolver aquele indivíduo, né? Aquela pessoa, para que ela consiga, de fato, através do projeto, fazer com que a sua vida social, a sua vida familiar fique melhor, fique mais saudável e faça com que esses laços se tornem efetivos. Então, acredito que isso, para mim, é o maior propulsor, o maior motivador de a gente estar desenvolvendo esse projeto com a intensidade que a gente está fazendo hoje. Assim como o Cícero também falou, a parte mais gratificante do projeto é receber esse feedback dos alunos. Então, essa primeira trilha, eu digo que ela foi muito marcante para mim, porque os alunos trazendo esses feedbacks, falando, nossa, mudou minha vida, consegui melhor na prova, consegui entender mais.
Inclusive, teve até um que me falou que ele aprendeu muito mais sobre física, né, comigo lá no espaço do que ele estava aprendendo na escola. Muito legal, muito marcante. Então, você poder passar isso para os atendidos é muito, muito legal. É uma forma realizadora mesmo do próprio ser. Eu penso que, para mim, né, a melhor coisa que tem é você ter oportunidades. E eu acho que todas as pessoas já tiveram falta de oportunidades por qualquer razão, né? E a gente trabalha com um pessoal que tem muitas vulnerabilidades e que eles acham que oportunidades para eles é incapaz de existir e de acontecer. Possibilitar que eles se insiram em um mercado, né, em um mundo desconhecido, mas muito promissor, me move de um jeito assim muito, muito bom, sabe? E me motiva a continuar. Então, eu acho que isso aí é o que faz o meu olho brilhar, é possibilitar. E se nós estivéssemos agora num programa de auditório, certamente agora a gente ouviria um "ah", porque nós estamos chegando ao final de mais um episódio do EDNcast, de um assunto tão interessante, né, que talvez não seja tão explorado dentro de conversas em organizações sociais, principalmente como é o nosso caso. Por isso nós temos a informação que somos pioneiros, né, e vamos continuar desbravando, né, esse caminho de introduzir esse tema dentro desse foco social. Mas para que isso tudo estivesse acontecendo, para que nós tivéssemos conseguido chegar até aqui hoje, eu não posso deixar de fazer agradecimentos. Então, eu agradeço ao time educandário, que não tem medido esforços, né, para se dedicar a esse serviço, né? Estamos em poucos, mas tem uma galera que está por trás de tudo isso. Então, nossa gratidão a esse apoio, a diretoria que apostou também que nós seríamos capazes de levar isso adiante. Quero fazer um agradecimento especial à Rainer Blick, à Fundação Rainer Blick, né, na pessoa aí do Fernando, nosso parceiro, que está sempre em contato, sempre atualizando o andamento do trabalho e que tem levado, né, para toda a diretoria da Fundação os resultados que esse projeto tem alcançado e onde ele deseja chegar, né? Porque nós precisamos das parcerias para continuar. E nós vamos encerrando esse episódio e eu quero deixar também, né, uma referência de que isso tudo que nós conversamos aqui hoje, isso reafirmou o nosso compromisso, que é transformar o mundo, transformando vidas. E a gente tem visto, né, quantas vidas numa primeira trilha, né, que nós nos propusemos a fazer até de forma experimental, né? Vamos experimentar isso aqui. E a gente já viu quanta transformação isso trouxe. E reafirmar o nosso compromisso, como eu sempre digo uma frase, né, que é assim, de a gente sempre fazer mais e melhor aquilo que a gente ama. Então, educandário é isso, é uma paixão pelo que a gente faz e é por isso que está dando tudo tão certo. E quero convidar vocês para conhecerem as nossas redes sociais, acessarem o nosso site, que tem lá um pouco sobre os serviços que a gente realiza. Uma organização social precisa da comunidade para existir, então conheça, participe, seja voluntário nas causas que a gente desenvolve. O educandário, ele agradece muito a todos. Muito obrigada.